Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja sobre a vida de todos vocês. Vamos abrir, meus amados irmãos, por gentileza, as Sagradas Escrituras, no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Eu lerei apenas o versículo 1, e com a graça do nosso bondoso Deus, à medida que formos expondo aqui o texto, eu espero passar por outros versículos. Então, com muita reverência, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, versículo 1, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras. Vamos orar. Senhor Deus, fale conosco, Deus bondoso. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e para externarmos a nossa gratidão pela sua bondade, e queremos ouvir a sua voz, a sua direção para essa semana que se inicia hoje, o dia do Senhor. Fale conosco, por favor, pelos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, vocês já viram aquele vídeo evangelístico do Senhor Cara Legal? Você lembra daquele vídeo? Ele é tão legal, tão bacana, tão gente boa, que se as pessoas fossem para o céu pelo fato de serem boas, certamente o Senhor Cara Legal, ele estaria entre os primeiros a entrarem no céu. Só que o vídeo mostra uma pessoa que fica se gabando, porque se acha muito bom, até que um dia ele é confrontado pela lei de Deus, pelos 10 mandamentos, e quando isso ocorre, toda a sua autoconfiança se esvai. Porque ele começa a entender que o padrão da lei de Deus é muito alto, que o padrão da lei de Deus exige perfeição, e ele não é perfeito. Ele não consegue cumprir a lei do Senhor como a lei exige. A única coisa que ele pode fazer, e muitas pessoas agem assim, é tentar se comparar com outras, eticamente. Bem, eu acho que eu sou melhor do que aquela pessoa, eu sou melhor do que ela, do que ele, mas quando a pessoa se compara com o padrão da lei de Deus, então ele chega à conclusão que o padrão é muito alto, E nós chegamos à conclusão de que de fato todos nós quebramos a lei de Deus, de que todos nós somos pecadores. E aqui estamos nós, pecadores que quebraram a lei moral do Senhor, e diante da lei moral de Deus, que é o decálogo, os 10 mandamentos, essa lei do Senhor, que é o resumo de toda a sua lei, que é dividida em 2 tábuas. A primeira tábua da lei, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua da lei, que fala sobre o nosso relacionamento com o próximo. Jesus, lá no Novo Testamento, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Que o primeiro, ele fala sobre o nosso amor que nós devemos ter ao Pai, e o segundo, ele fala do nosso amor que nós devemos ter ao próximo. Então eu quero ver de uma forma panorâmica, mais bíblica, apenas os 4 primeiros mandamentos, e com a graça de Deus a gente olhar o nosso relacionamento com o Senhor. Vejam que o texto, ele começa com um prólogo, que está aí no versículo 1 e no versículo de número 2, que começa assim: Então falou Deus todas estas palavras, que pode ser entendida também como esses 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O catecismo maior de Westminster, ele fala que nós devemos interpretar esse texto como uma obrigação à igreja. Ou seja, por que nós devemos obedecer aos 10 mandamentos? Porque quem está mandando é Deus, é o Senhor. E sendo Ele o Senhor, Ele tem toda a autoridade sobre a nossa vida, e Ele também é o nosso Redentor, foi Ele que nos salvou. Vejam que o texto, ele deixa bem claro aqui, que Deus ele se identifica como o Senhor. Eu sou o Senhor. Senhor é a tradução da palavra Yahweh, que é o nome pactual de Deus. É o nome que Deus se revelou a Moisés, quando Moisés
foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel, tirar o povo do Egito, Moisés ficou com medo, falou: Senhor, se perguntarem quem é o Senhor, o que direi? E Deus falou: diga que eu sou o que sou, é quem está te enviando. O eu sou, que é traduzido aqui como Senhor, revela a grandeza de Deus, revela a sua transcendência, imutabilidade, que Ele é um ser infinito, que Ele é um ser imutável, revela a grandeza deste Deus. Mas também, eu sou, revela o nome pactual de Deus. Muitos teólogos dizem que o nome que está na identidade do Senhor é Yahvé. É eu sou. Então é o nome do pacto, está revelando que Ele tem um pacto com o seu povo, que Ele se revelou ao seu povo. Mas o texto, se vocês olharem bem, revela não somente que Deus é o Deus pactual, mas revela que Deus é o nosso Deus. É isso que Ele estava falando para Israel. Olha o verso 2: eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, é algo muito pessoal. Ele está dizendo: eu sou o Deus de vocês. Eu entrei numa aliança com vocês. E o texto também fala sobre algo redentivo, fala sobre algo salvífico. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus pessoal de vocês, e eu libertei vocês lá do Egito. Eu libertei vocês da escravidão no qual vocês estavam passando, no sofrimento que vocês estavam passando ali, nas mãos do faraó. Então é com base nisso, é com base em Deus ser o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Redentor, que Ele então estipula e coloca diante do povo de Israel os mandamentos. E aí vem então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. Olhe para o verso de número 3, que ele começa aqui com o primeiro mandamento dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Então vamos entender que o povo de Israel estava lá no Monte Sinai, estavam ali se preparando para entrarem na terra prometida, na terra de Canaã, mas Deus já estava preparando o seu povo dizendo: quando vocês entrarem nesta terra, vocês não terão outros deuses diante de mim. Diante de mim é na face de Deus, e Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus está presente em todos os lugares, e Ele estava dizendo: vocês não terão outros deuses. Eu gosto muito da ilustração que o reverendo Mauro Meister, ele faz sobre os mandamentos. Ele compara os mandamentos com um contrato de casamento. Um contrato de casamento em duas vias: a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. Então imagine isso aqui como se fosse um casamento. Deus está falando: olha, vocês que eu estou entrando em um casamento com vocês, vocês não terão outro marido. E é claro, qual marido que ao se casar vai querer que a sua mulher tenha um outro parceiro? Deus não queria isso de Israel. Deus não queria que Israel tivesse Baals, que tivessem outros deuses. E nós temos aprendido aqui na igreja, principalmente através da teologia prática, do aconselhamento, que ter deuses não é somente ter uma imagem de escultura na igreja, que nós não temos, mas nós temos sim imagens dentro do nosso coração. Ídolos que, muitas das vezes, esses ídolos roubam a glória do Senhor. São ídolos que às vezes a gente tem ali alimentado e caminhado com eles, e Deus está dizendo: vocês não devem ter outros deuses diante de mim. Mas o segundo mandamento ele diz: não farás para ti imagem de escultura, que está no versículo de número 4. Ou seja, Deus, se nós pensarmos no casamento, Ele não quer que você tenha um outro parceiro, Ele quer exclusividade a Ele, mas Ele também não quer que você carregue uma foto de um outro parceiro, de um outro Deus que não seja Ele. E Deus não autoriza a sua igreja a fazer imagem dEle. Deus proíbe isso, é por isso que nós não temos imagens de escultura. Mas interessante, por que Deus colocou isso? Porque Deus, Ele já tem a imagem dEle aqui nesta terra, que somos nós. A proibição da imagem de deuses é porque a imagem que Ele tem somos nós, que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança.
E quando eu coloco nós aqui, não é somente o povo de Deus, não é somente a igreja. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente todos pecaram. E esta imagem ficou desfigurada, não perdida, e em Cristo essa imagem está sendo restaurada. Então Deus, Ele usa você como representante dEle aqui nesta terra. Diferente do contexto semítico, onde levantavam-se uma imagem dizendo: esta imagem é o dono deste território geográfico tal. No nosso caso não. No nosso caso, o Deus que é o Elohim, o Criador de todo o cosmos, Ele levanta a sua igreja que está em Cristo para representá-lo em toda a terra, onde nós estivermos. Mas o terceiro mandamento, Ele vai colocar que nós, no versículo de número 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O não tomar o nome de Deus em vão, o entendimento é maior do que não falar o nome dele. Para o judeu não fala Yahweh, o eu sou, ele fala Adonai. E as nossas traduções, ela acabou seguindo essa tradição e colocou ali como Senhor em caixa alta. Mas a ideia não é tanto não falar, a ideia é que o texto ele deve ser entendido como não tomarás, no sentido de você ter o nome dele e você não representá-lo corretamente nesta terra. Ou seja, é você receber, pense no casamento, ao casar você recebeu um sobrenome, e aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você estará representando a sua família. Então, qual é a nossa família? É a família do povo de Deus. Nós carregamos o nome do Senhor, nós carregamos o nome daquele que é todo poderoso, nós somos chamados a sermos luz, a sermos sal nessa terra. Então onde nós estivermos, nós estaremos representando este Deus. Por isso que ele está dizendo: não tomarás ou não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí vem o quarto e último mandamento aqui dessa primeira tábua, a partir do versículo 8, que ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vejam que até então só teve não, né? Não terá outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aí ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Dentro dessa ilustração de um casamento, os irmãos entendem que nós precisamos, como casados, de um dia para a nossa amada, o nosso amado, um dia que nós caminhamos juntos, para estreitarmos a nossa comunhão. E dentro deste casamento, dentro desse pacto, Deus também separou um dia para ele ser adorado publicamente, que lá no Antigo Testamento era o sábado, e que no Novo Testamento, pela morte e ressurreição de Cristo, é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Meus irmãos, o domingo deve ser um deleite para todos nós. É o dia do Senhor, é o dia em que todos nós, quando eu estava lá no Piauí, eu pensava assim, eu falava para a igreja: meus irmãos, imaginem como trombetas que estão sendo tocadas em todo o mundo. E só quem ouve essas trombetas, porque conhece a palavra de Deus, é o povo do Senhor. E o povo do Senhor está sendo chamado a cultuar a Deus em um culto público, como nós estamos fazendo aqui. Nós temos a graça do Senhor de podermos adorar o Senhor no culto matutino. Temos a graça do Senhor de adorarmos Ele também no culto vespertino. É um dia, meus queridos irmãos, de descanso físico, mas também é um dia do descanso da nossa alma, onde você passa uma semana toda com tantas atividades, e aí, obviamente, atividades que Deus também estava incluídas, mas chega no domingo, é o dia de deleite, é o dia de visitação, é o dia de misericórdia, é o dia em que você está almoçando com seus filhos e está comentando do Senhor. Está no jantar, está falando do Senhor, está no culto, está externando a alegria pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Então, o domingo é um dia maravilhoso. Mas, irmãos, todos esses mandamentos, infelizmente, os judeus
que foram avisados pelo Senhor, eles não cumpriram. Eles entraram na terra prometida, esqueceram do dia do Senhor, esqueceram do nome do Senhor, adoraram outros deuses, fizeram imagens. Tudo que Deus orientou este povo fez o contrário. Mas vamos ser sinceros, não foi só eles, nós também fizemos isso. Nós também quebramos a lei de Deus, assim como aquele senhor cara legal que eu falei para vocês, que se achava o máximo, nós também nos achávamos os tais. Mas na verdade, nós também descumprimos a lei de Deus e merecíamos a condenação em relação a esta lei que nós descumprimos. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 22, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós pecamos? Sim. Romanos 3, versículo 21 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos. Então, o que nós merecíamos em relação à lei de Deus era a morte, era a condenação. Essa é a má notícia. Mas sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é a esperança para todos nós? E principalmente para aqueles que estavam ontem aqui no curso de aconselhamento, falamos tanto de esperança. A esperança é que Jesus Cristo, Ele cumpriu a lei no nosso lugar. É que Jesus Cristo cumpriu os mandamentos do seu Pai. Ele cumpriu os mandamentos que Ele mesmo se colocou como legislador. Jesus, ao entrar neste mundo, meus queridos irmãos, Ele cumpriu a lei que nós não cumprimos. Ele fez aquilo que Adão não fez. Quando Jesus morreu lá naquela cruz, sabe por que Ele morreu? Ele morreu no lugar daquelas pessoas que quebraram o pacto, que quebraram a lei. Por isso que Ele morreu. Ele morreu porque nós descumprimos a lei do Senhor. Então, meus irmãos, eu termino dizendo o seguinte, para que isso traga muita alegria no seu coração. Nós somos salvos pela graça, sim, mas nós somos salvos também pelas obras, não obras nossas, mas obras de Jesus Cristo que cumpriu a lei moral de Deus em nosso lugar, de maneira que nós vamos para o céu, de maneira que nós vamos viver eternamente, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E esta lei que nós acabamos de meditar, o que ela tem a ver conosco agora? Uma vez que nós não somos salvos por cumpri-la, nós devemos então rejeitá-la? De maneira nenhuma. Nós nos aproximamos da lei de Deus com muita gratidão, com muita obediência e como um norte para a nossa vida. É a lei moral de Deus que é eterna para todo sempre. Se aproxime então em obediência, capacitados pelo Espírito Santo, não para serem salvos, mas porque vocês são salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua lei que é perfeita, a Tua lei, Senhor Deus, que é justa. E perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. O problema não está na Tua lei, está em nós. Te agradecemos por Jesus Cristo, que viveu uma vida reta e que morreu em nosso lugar. A Ele a glória hoje, no dia do Senhor e para todo sempre. Amém.